A pergunta mais pertinente para esse vídeo é: por que a nossa geração é a geração mais cansada e como a gente pode perder a salvação por conta do nosso cansaço? A palavra diz: vinde a mim, os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas quantas das vezes, ao invés da gente descansar no Senhor, a gente tenta descansar nas nossas próprias vontades, nos nossos próprios deleites. E por conta disso a gente continua cansado. A palavra, ela é a favor do descanso. Tanto é que antigamente tinha o Shabá, não sei pronunciar, que era o sábado, né, o descanso em dia de sábado, no Antigo Testamento. E também Jesus, ele descansava. O Senhor, após ele criar o mundo, ele também descansou. Então, assim, se a gente descansa não, vou corrigir. Se a gente deita para descansar e levanta e permanece cansado, será que esse cansaço é um cansaço que ele é físico? Ou será que ele é um cansaço espiritual, um cansaço da nossa alma? Porque assim, eu vejo que a nossa geração anda muito cansada. E muitos que estão cansados, às vezes, são pessoas que estão até desempregadas. Ou tipo assim, a gente cansa, mas não cansa porque carregou um cimento o dia todo, porque fez um trabalho braçal pesado o dia todo. Mas por que a gente vive sempre cansado? O que a Bíblia diz a respeito do cansaço? Para analisar essa premissa, eu trouxe aqui a referência em Mateus capítulo 25, a parábola das 10 virgens. Calma que logo você vai entender a relação da parábola com a questão do cansaço que a gente sente hoje em dia. Porque se você parar para pensar, para perceber assim, esse cansaço é um cansaço muito estranho. E esse cansaço é uma coisa que eu não sentia antes, mas que hoje em dia muitos estão sentindo. Percebeu quantas vezes que a gente olha e vê tipo assim, caramba, a hora passou voando. Caramba, não deu tempo de fazer quase nada. Por que o tempo está tão rápido? Por que mesmo dormindo, a quantidade de horas que a ciência fala, a gente não consegue acordar descansado para poder viver o dia? Eu vou mostrar para você à luz da palavra de Deus. Mateus capítulo 25. O sermão profético continua. A parábola das 10 virgens. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 eram loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas os prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Tosquenejar como se fosse fechar os olhos, né? Que nem falaram que adormeceram, elas dormiram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo! Sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram, prepararam as suas lâmpadas, e as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Calma aí, eu vou passar aqui a página. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele, respondendo, disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiais, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Se você perceber um versículo muito específico nessa palavra, o versículo 5, você vê a relação que tem o cansaço com a vinda de Jesus. Essa parábola retrata os últimos dias, os dias próximos à vinda de Jesus, no qual as noivas elas eram virgens, ou seja, elas eram da igreja, todas eram da igreja, porque estão representadas como noivas, e a igreja é a noiva de Cristo. E Jesus, ele representava o noivo, e o noivo estava vindo para poder buscar a sua noiva, só que tardando o noivo, ou seja, o noivo dando um tempinho a mais ali. Por que dá esse tempinho a mais? Para poder dar tempo de outras pessoas aceitarem Jesus, outras pessoas corrigirem suas vidas com Deus, dar tempo das pessoas se arrependerem de suas práticas e virem a Jesus. Ou seja, Jesus tardou não porque
ele não ansiava em buscar a sua igreja, porque o Senhor, ele anseia em vir buscar a sua igreja, só que ele tardou para poder dar tempo da sua igreja, da sua noiva se preparar. A gente fala, mas faz anos que eu ouço que Jesus está voltando e até hoje Jesus não voltou, o que está acontecendo? O Senhor, ele já está às portas, ele já se revelou através de profecias através da vida de crianças, visões, porque assim, você tendo um relacionamento com Deus, ele vai se revelar e ele vai falar para você, eu estou à porta. Ah, Senhor, mas o Senhor está à porta porque o Senhor ainda não desceu, o Senhor ainda não abriu a porta, o Senhor ainda não veio nos buscar, os dias são difíceis, mas o Senhor, ele age com amor e compaixão. Sabe por quê? Porque tem as prudentes que continuam tendo uma vida com Deus e buscando a face do Senhor, mas também tem as insensatas que quantas das vezes se afastam do caminho ou estão dentro da igreja, mas não estão levando uma vida de santidade perante o Senhor. Porque assim, o azeite reserva era utilizado como se fosse hoje em dia uma lanterna, que a gente usa lanterna hoje na modernidade e usa pilha para poder manter a bateria da lanterna. Antigamente eram as lamparinas e precisavam do azeite para que aquela chama ela continuasse acesa. E no meio cristão, essa chama, ela representa o Espírito Santo. E o azeite, ele é como se fosse a lenha que a gente coloca para que o Espírito Santo continue aceso em nossas vidas. A presença dele continue sendo real. A gente continue queimando pelo Senhor, ansiando por mais dele. Ou seja, através de palavra, através dos louvores, participando de um corpo de Cristo que é através da igreja, tendo comunhão com os irmãos, levando uma vida reta perante o Senhor. Porque o Senhor, ele tarda a vinda dele para que mais pessoas possam se render a ele e as que já estão rendidas a ele possam manter uma vida de santidade, possam se consertar, até porque a gente está na igreja, a gente serviu o Senhor, não significa que a gente não erra, que a gente não peque, que a gente não caia, mas que a gente se arrependa a tempo, se erga, né, aquele que está em pé, cuide-se para não cair, né, para a gente poder alcançar a salvação, para quando as portas forem abertas a gente entre, porque depois que a porta se fechar não dá mais tempo, e o cansaço está justamente aqui, por conta do Senhor tardar, as pessoas elas vão deixando mais de lado, tipo assim, já que Jesus está demorando, deixa eu fazer aquele pecadinho ali, praticar aquela coisinha ali rapidinho, depois eu volto e peço perdão, porque já que Jesus está demorando, eu vou lá aproveitar a vida no mundo, os prazeres, as coisas que eu quero viver e conhecer, já que ele não voltou, e depois dá tempo de eu voltar para ele, entendeu? Então nisso, a chama, ela apaga. Enquanto as sensatas, né, os cristãos sensatos estão procurando a face do Senhor e mantendo esse azeite reserva para esses dias difíceis, que esses dias são cansativos, os insensatos estão o quê? Já que Jesus está tardando, ao invés de eu descansar no Senhor, eu vou descansar e me deleitar nos prazeres do mundo. Então o que acontece? Jesus volta, na parábola diz, né? Elas tosquenejaram e todas adormeceram. Aí que chega o esposo que vem ao encontro, o que acontece? Todos acordam, ou seja, todos percebem, todas veem e ficam desesperados, tipo assim, Jesus é real, Jesus voltou, meu Deus do céu, me dá um pouco do teu azeite, porque eu quero morar com o Senhor, eu quero subir aos céus, me dá um pouco do teu azeite. Eu descansei, eu fechei meus olhos, veio a trave nos meus olhos, eu me deleitei em coisas da minha carne, mas Jesus voltou e eu vi que ele voltou, me dá o teu azeite, ou seja, me dá o teu passe do céu, porque eu quero subir, mas aí já é tarde demais. Aí as sensatas falam, né, para que não falte pra gente e não falte a vocês, vá comprar do seu azeite, né, ou seja, vai buscar pelo tempo perdido de comunhão com o Senhor, enquanto as sensatas elas foram para as bodas com o Senhor. Só que aí você vê que não dá mais tempo. Não dá mais tempo. Olha só que engraçado. O Senhor tardou a vir para que desse mais tempo para quem precisava poder ter comunhão com Ele, para poder subir aos céus. E aí depois que Jesus já voltou e já levou a igreja, que cai, né, aquela trave dos olhos, aquela ficha das pessoas, tipo assim, era para mim ter tido comunhão, vou tentar buscar agora. Só que não adianta mais buscar. Quando a chama
da lamparina apaga significa a ausência do Espírito Santo. Oh, meu Deus, isso é forte. A ausência do Espírito Santo. Como você vai buscar o Senhor? Jesus voltou, levou a igreja. O Espírito Santo se recolheu e subiu ao Pai. Como você vai ansiar e buscar pela presença do Senhor sem aquele que faz a ponte direto com o Pai? Hoje, Jesus está tardando por amor à sua vida, por amor à minha vida, porque nós não somos merecedores, mas é tudo pela graça do Senhor. Então hoje Ele está tardando, não para dar tempo da gente ir aproveitar das coisas dessa terra, porque depois que a nossa chama ela se apaga, a gente não consegue mais se voltar ao Pai. Então, a gente ainda tem acesso ao Espírito Santo, as nossas lamparinas ainda estão acesas. Então o Senhor Ele chama para fazer o seguinte: redobre esse azeite, busca mais, tenha mais comunhão, leva a minha palavra àqueles que precisam. Tanto é que o nome desse canal é Luz do Avivamento. Se você reparar na imagem, do canal que o Senhor me direcionou a montar, é justamente a chama, a lamparina. A gente, nosso corpo humano, um vaso, porque nós somos representados na Bíblia com vasos de barro na mão do olheiro, o nosso coração voltado ao Espírito Santo, a lamparina e a chama queimando. Que o avivamento comece na sua vida. Avivamento é trazer à vida aquilo que está morto. Ou seja, se você está em frieza espiritual, o Pai está tardando por amor à sua vida. Ele vem buscar a igreja dele por amor de todos nós. Os dias estão sendo abreviados, a gente não tem tempo para descansar, não tem tempo para fazer isso e aquilo, mas está sendo abreviado porque Deus nos ama, porque a terra já grita por socorro. Olha só os desastres naturais, fenômenos naturais, os animais, a terra, todos clamam: vem, Senhor Jesus. E ele fala assim: eu já estou à porta. Mas eu estou esperando por amor daqueles que precisam de se consertar e de se voltar a mim enquanto ainda é tempo. Procure o Senhor enquanto ainda é tempo. Procure o Senhor enquanto ainda não há as perseguições. Procure o Senhor. Bate a porta e a porta será aberta. Pedi, pedi, dar-se-vos-á. Olha só, o Senhor está à porta do teu coração e Ele bate na porta do teu coração. Se você abrir, Ele vai fazer morada. E busque a cada dia manter essa chama acesa, que é esse contato, de você com o Senhor. Porque aqueles que não têm intimidade, aqueles que não têm mudança de vida, não vão subir aos céus. Como eu disse, avivamento é trazer à vida aquilo que estava morto. Que hoje a chama do Espírito Santo, a chama do Senhor esteja sobre a tua vida, reacendendo o teu chamado, reacendendo o teu propósito, porque você não foi chamado em vão. Você veio a essa terra com um propósito. Você não é obra do acaso, você não é obra do destino. Tem uma frase muito legal, eu não sei citar ela certinho, mas vou colocar aqui no vídeo, que quem não tem um motivo pelo qual morrer, não tem um motivo pelo qual viver, uma razão pela qual viver. Porque nós, seres humanos, precisamos de um propósito e Deus, Ele entregou um propósito a você. Grave esse nome: Luz do Avivamento. Sejamos sal da terra e luz do mundo e vamos acender essa chama e levar para as nações, para que mais pessoas sejam impactadas, para que mais pessoas se rendam ao nome do Senhor e você seja um canal de bênção na vida das pessoas ao teu redor e também aqui nas redes sociais. Não deixe de anunciar a palavra do Senhor. Vamos anunciar até que Ele venha, porque mais pessoas precisam se render a Ele. Mais pessoas precisam se consertar, se levantar, se erguer, ser renovado, ser avivado pelo Senhor. Que seja você também um canal de bênção na vida de outras pessoas. Vamos fazer o ID, porque a vinda do Senhor está próxima. O tempo está correndo, o Senhor está às portas e Ele te entregou mais uma oportunidade hoje. Tá sentindo esse ar nos seus pulmões, ó? Sinal que ainda tem uma chance. Mas cuidado, porque assim, ó. Tá vendo aí, ó? Ninguém sabe o dia e a hora. Somente Deus sabe. No versículo 10, 11, 12 e 13, tá aqui, ó. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, elas as insensatas. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Depois que essa porta se fecha, ninguém pode abrir.
E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que vos não conheço. E o alerta no versículo 13, vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Você tem a oportunidade agora. Corra para os braços do Pai, Ele te ama. E esse é o vídeo de hoje.